Muito bem. Olha, nós estamos com o Alan Gani aqui para entrar com a gente. Já está no ponto, Alan? Grande Alan, muito boa tarde. Alan, você sabe que o que eu mais admiro em você e gosto é que, além de entender de economia, você é didático. Obrigado. Você explica de um jeito que a gente consegue entender. Então eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que é algo que eu não entendi direito. O governo vai ter que cumprir uma meta em 2024, 2025 e 2026. 2024 ele vai zerar o déficit, quer dizer, ele vai gastar exatamente o que ele arrecadar. Haja imposto para equilibrar essa gastança. 2025 ele vai ter um superávit de 0,5%. Legal? Muito bem. E 2026, um superávit de 1%, ou seja, ele vai economizar 1% em 2026, vai economizar 0,5% em 2025. O que eu não entendi é o seguinte, queria que você explicasse, se possível até dando exemplo. Se o governo fizer a lição de casa e cumprir as metas, 0%, 0,5% e 1%, 24, 25 e 26, ele vai poder gastar até 70% do aumento da arrecadação, limitado entre 0,6% e 2,5%. Primeiro, eu não entendi. Para que tem um limite mínimo? Tem limite é máximo, não existe limite mínimo. Então, eu queria que primeiro que você explicasse isso, mas já vou emendar a segunda pergunta. E o que mais me estranhou, queria ver se procede isso, é que mesmo que o governo não cumpra as metas, 0%, 0,5% e 1%, ainda que ele não cumpra, ele ainda pode gastar 50% do aumento da arrecadação com essa trava. Explica o que quer dizer essa trava mínima de 0,6%? Eu conheço trava máxima, não trava mínima. E por que o governo pode gastar 50% do aumento da arrecadação se ele não cumpriu as metas? Boa tarde, Alan. Boa tarde, Capês. Um prazer falar contigo e com os colegas e com toda a audiência. Vamos lá, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, essa regra diz respeito a um limite, né, no aumento da arrecadação. O limite, você só vai poder gastar 70% do aumento da arrecadação, e não da arrecadação, do aumento da arrecadação. Muito bem, vamos lá. Então, imagine 100 bilhões para ficar simples. Então, vamos imaginar que a arrecadação aumentou em 10%, ok? Então, eu vou poder gastar 70%, 7 bilhões, né? Aumento de 10%, 10 bilhões, vou poder gastar a mais 7 bilhões. Legal. Agora, imagine que a inflação tenha sido de IPCA, né? Tenha sido de 8%, ok? Então, 8% mais 0,6%, que é o limite mínimo de gasto. Então, na prática, eu estou falando que o governo vai poder gastar 8,6%. Ou pior, vamos imaginar que a inflação tenha sido de 12%. A arrecadação aumentou em 10%. Só que a inflação foi maior, foi 12%. E aí, 12 mais 6, 12,6%. Dá até um pouco mais porque essa conta é composta. 12,6%. Então, eu estou falando que o governo vai poder gastar acima do aumento da arrecadação. Por quê? Porque existe um mínimo de IPCA mais 0,6. Existe um mínimo e um máximo, que é inflação mais 2,5. Então, essa regra ela é muito capciosa, Capês. Por quê? Porque eu estou falando... que aqui não tem economista. Oi? Vai devagar que aqui não tem economista. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Teve inflação de 10% no ano e o governo não cumpriu a meta. 10% no ano, perfeito. 10% no ano. Me explica esse 0,6, mas um pouquinho mais devagar, porque quem está nos ouvindo e te assistindo não é economista. Então, vamos lá. O aumento do gasto, ele só poderá ocorrer desde que esteja 70% do aumento da arrecadação, mas respeitando uma segunda regra. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, aumentou a arrecadação, se você cumpriu a meta e aumentou a arrecadação, você pode gastar até 70% do que você arrecadou a mais. Perfeito. Então, eu entendi. Perfeito. Então, 7% vou poder gastar, né? Aumentou em 10%. 10% você pode gastar 7%. 7%. Muito bem. A arrecadação aumentou 10%, você pode gastar até 7%. Vamos lá. Agora imagine que a inflação tenha sido de 11%. Tá? 11%. Tá. 11% é maior do que os 10%, é ou não é? Perfeito. A inflação cresceu mais do que a arrecadação. Cresceu mais. Aí,
é inflação mais 0,6 o mínimo. Então, eu estou falando para o governo, você é obrigado a gastar 11,6%. 11, né? No caso aí foi 100 bilhões, 11,6 bi. Você é obrigado a gastar. Olha que loucura. Então, eu já estou partindo de um gasto mínimo obrigatório. Então, o aumento do gasto, ele vai estar numa banda, que o mínimo vai ser sempre a inflação mais 0,6% e o máximo, inflação mais 2,5%. Entendi. Mas, de qualquer modo, Capês, olha que loucura, você está gastando mais do que a inflação, porque o que importa na prática é a segunda regra, é essa banda, e essa banda permite que você gaste sempre acima da inflação. A regra anterior limitava o gasto até a inflação. Agora, Alain, se nós já estamos gastando mais esse ano do que arrecadamos, ao gastar mais, evidentemente, a gente vai estar gerando inflação. Perfeito. Muito bem. Então, gastando mais do que arrecada, vai ter inflação. Então, nós vamos gastar ainda mais, vai se gastar o que está se gastando esse ano, mais a inflação, mais o mínimo de 0,6%, e a arrecadação nunca vai suprir. Porque a arrecadação, para suprir, para atingir o equilíbrio de 0%, eu vou ter que subir a arrecadação a tal ponto que eu vou ter que passar os gastos de agora mais os 0,6%. Significa, então, o Nelsinho quer fazer uma pergunta, mas significa, então, que vem muito imposto, muita paulada no contribuinte por aí, então. É isso? É exatamente. Para fechar essa conta não tem outro jeito, porque a regra ela foi construída como um aumento de 70% da arrecadação. Ela é focada na arrecadação. Ela não é focada no gasto. E respeitando essa segunda regra, que você já sai gastando mais do que a inflação. Então não tem jeito. Todas as medidas até agora tomadas pelo governo, elas são focadas no aumento da arrecadação. A própria reforma tributária, que virá com o aumento da carga tributária, o voto de qualidade do CARF, que agora é pró-Receita Federal, pró-fisco, taxação de bens importados até $50, é tudo focado no aumento da arrecadação. E tem um outro ponto, Capês. A inflação acaba beneficiando o governo e penalizando a população. Por quê? Porque quando a inflação sobe, e aí, por isso que esse governo tem uma leniência maior com a inflação, quer que o Banco Central abaixe a taxa de juros na canetada, né, e deixe a inflação correr, porque se os preços sobem, o governo arrecada mais. Só que a população está pagando mais caro, está perdendo poder de compra e está transferindo, né, via inflação, porque você comprava por 100, agora por 110, você transfere agora via inflação para o governo. Por isso que é o imposto mais perverso que tem, é o imposto inflacionário. Rapidinho, Alain. Agora vamos imaginar que o governo está gastando tanto que ele não vai cumprir a meta. Ele não cumpriu a meta. Então ele não cumpriu a meta, ainda assim as despesas vão crescer com a inflação mais 0,6%, haja gasto, hein? E ele ainda vai poder gastar até 50% da arrecadação, porque 70% é se ele cumpre a meta. Exatamente. Se ele não cumpre a meta, ele tem um prêmio também. Tem isso o prêmio. Que eu tô achando estranho. E esse prêmio, na verdade, diz respeito aos investimentos. Ele diz que é uma medida contracíclica em época de crise, que o governo não arrecada tanto, então é mais difícil cumprir a meta, mas aí ele poderá aumentar os gastos com investimento. Mas não necessariamente o gasto com investimento, o investimento ele vai ser bem sucedido, ele vai ser produtivo, porque no final do dia é um desembolso. E se você está desembolsando mais, Capês, da onde que veio o dinheiro? A conta não fecha. Do alto endividamento. Ele empresta mais dinheiro da sociedade. Só que ao fazer isso, o que acontece? Aumenta a inflação e também aumenta a taxa de juros. E se aumenta a taxa de juros, penaliza quem? A própria população, porque diminui a atividade econômica. Isso são esses seguidores do economista Keynes que acham que com investimento público você gera emprego. Só que para investimento público, nos Estados Unidos tem um orçamento de 21 trilhões de dólares. Aqui, investimento público vai gerar mais inflação. Nelsinho, rapidinho, perfeito, que já estamos estourando o tempo. É rápido. Alan Gani, muito obrigado por nos ajudar a entender
o arcabouço fiscal. E eu queria te perguntar qual é a visão do mercado financeiro, dos investidores, o que o cidadão pode encontrar com esse arcabouço fiscal no final das contas. Vai ter mais emprego, mais investimento na nossa economia? Não. O mercado, ele entendeu da seguinte forma: olha, é melhor eu ter alguma regra do que não ter nenhuma regra. Mas em relação à regra anterior, ao teto de gastos, o mercado não gostou. Por quê? Porque ele não foca no gasto, ele é focado na arrecadação. A regra anterior não era cheio de exceções, era simples, qualquer um conseguia entender. Olha, você não pode gastar mais do que a inflação do ano passado. Então, se a inflação foi 10%, você só pode aumentar o gasto em 10%. Qualquer pessoa consegue entender isso. A regra era muito simples. Tanto é verdade que o Brasil passou por uma pandemia, aumentou muito os gastos públicos devido à pandemia para ajudar as pessoas e mesmo assim conseguiu entregar uma dívida PIB ali de 75%. Olha como a regra era boa. Essa regra, ela é ruim. Então o mercado não gostou, assim, ele entendeu que foi, né, um mal menor do que não ter nenhuma regra. Mas não é uma regra que resolve este problema estrutural fiscal que penaliza a população mais pobre, via taxas de juros elevadas e via inflação elevada, tirando emprego e corroendo o poder de compra.